Melhores investimentos para 2021. O ano de 2020 foi marcado em meados de março pela crise do coronavírus, desestabilizando absurdamente, tendo um colapso no sistema financeiro e aumentando ainda mais os gastos do governo. Muita gente que investiu no começo do ano acabou quebrando, independente do nicho. Será que 2021 será um novo 2020? Bom, mestre, eu vou estar falando aqui os diversos setores e formas de investimento, abordando assuntos e falando de ações, falando de nichos, mas como eu sempre digo desde vários vídeos, que a estabilidade ela não existe. A instabilidade é aquilo que persiste perante o tempo, porque imagine só, como se o dinheiro fosse igual à água. Imagine que você tem um copo d'água que a gente quer jogar na nossa mão, assim. E dificilmente você vai conseguir segurar ela. Da mesma forma o dinheiro. Em tempos de crise sempre vai haver uma transferência do dinheiro, porque se você não tiver o conhecimento necessário, em tempos de crise é perigoso você acabar quebrando. E gente falando sobre quebra, né? Vou até citar alguns setores aqui para você, dentro das áreas empresariais em si, dentro da Bolsa de Valores, que no caso seria setor de aviação, setor educacional. Em si, eles ficaram extremamente desgastantes, né, nessa crise, principalmente setor de aviação. Como a Azul, por exemplo, é um setor que ficou muito desgastante. E por que eu falo isso? Quando tem essa crise, esses setores eles precisam de ajuda do governo para poder se manter. Porque, para pensar, se a maioria das pessoas estão de quarentena perante uma crise dessa, de um vírus, como que vai gerar caixa dentro de um setor desse? É muito difícil. Só que eu acredito numa recuperação, até porque isso já está refletindo em números dentro da Bolsa, e esses setores eu acredito que eles serão muito compensatórios daqui para frente. Outros setores compensatórios também seria o setor educacional, como a Cogna. Você tem que entender que ela passou por grandes prejuízos nesses tempos, mas que você, lembrando, isso não é uma recomendação de investimentos, mas você tem que ficar atento nesse setor. Porque a gente vê que vai poder ter esse retorno às aulas e através desse retorno a gente também poderá ter um impacto futuro no caixa, ilustrando sim uma retomada de crescimento. Não estou reafirmando absolutamente nada, mas eu acredito que você com certeza deve ficar de olho nessas ações. Setores também como saúde, porque até pelo desenvolvimento da vacina e através também da robótica em si, eu acredito que será um setor muito bem recompensado depois desse ano agora através da crise. Bom, outra coisa que eu quero citar é o seguinte, as formas de investimento, né, nas ações, tem duas formas para a gente poder analisar. Seja através de análise técnica, que é a formação da cotação do preço anterior da ação ao longo do tempo, e até mesmo através de análise fundamentalista, que seria um raio-x do balanço patrimonial, dos lucros, dos prejuízos dessa empresa. Comenta aqui para mim se você quer que a gente abrange de uma forma mais centralizada esses assuntos, tais como análise técnica ou até mesmo indicadores de análise fundamentalista. Por favor, comente aqui nos comentários, porque aí a gente vai colocar um vídeo extremamente focado e centralizado para eu poder te explicar isso. Bom, alguns outros setores que serão muito bem ótimos, né, para poder fazer investimento, eu penso que serão os setores de imóveis. Por que eu te falo isso? O setor de imóvel é o seguinte, a nossa taxa de juros, né, do Brasil, ela está nos patamares mais baixos da história. Por que a maioria dos países, quando tem uma baixa na taxa de juros, crescem o setor imobiliário? Porque através disso a gente tem um crescimento desse setor, seja através de financiamentos ou até mesmo as pessoas que têm dinheiro dentro de uma renda fixa do banco, elas irão migrar dessa área para poder investir tanto em construtoras, incorporadoras, para poder gerar lucro. Então o que faz realmente crescer o setor de construção? É a taxa de juros. A taxa de juros hoje, através da renda fixa, é aquilo que mantém como uma tabela FIP do dinheiro que o banco vai pagar para você. Então vamos supor, eu quero investir em renda fixa.
Qual que é a verdadeira função da renda fixa? A renda fixa em si, ela vai servir para a gente poder ter uma proteção do nosso capital. Por que eu acho tão importante ter dinheiro em renda fixa? Por mais que pague absurdamente muito pouco, ela vai servir para você como uma reserva, tanto para de emergência, caso você tenha algum tipo de problema, como também uma reserva como custo de oportunidade. Imagine que a gente tem uma oportunidade agora e que você tem um dinheiro como uma reserva de emergência. Isso com certeza pode te trazer ganhos inimagináveis. Então eu acho extremamente importante que você tenha sim dinheiro em renda fixa. Os outros são fundo de investimento. Fundos de investimento nada mais é como se fosse em si uma gestora ou até mesmo como comparação com um condomínio. Imagine que você quer participar de um fundo que invista em ações. Existe fundo de ações hoje com gestores muito bem qualificados que irão escolher as ações com melhores potenciais de investimento. Para você que está começando agora e ainda não sabe se deve comprar uma ação ou não, você poderia também começar através de um fundo de investimento. Se bem que eu, em si, prefiro eu mesmo comprar e analisar a ação do meu jeito. Mas também existe fundos de multimercado. Fundo de multimercado nada mais é do que uma junção de renda fixa, ações. Na realidade uma estratégia de investimento, onde a gente consegue diversificar o nosso portfólio na hora de investir. Outros setores que eu posso comentar aqui para você, no caso, seriam as commodities, né? O que são as commodities? Elas são uma produção de setor primário. Pode existir desde commodities financeiras até mesmo agrícolas, sendo financeiras, por exemplo, dólar, euro, real, e agrícola colocando já como suco de laranja, café, boi, milho. Para quem não entende, isso também tem dentro do mercado financeiro para você poder comprar através de um contrato, mas isso com certeza já vai ficar assunto para um outro vídeo. Comece o seu próprio negócio. Eu falo isso porque, por mais que você tenha aprendido diversas partes técnicas, você tem que entender que a gente ganha dinheiro de verdade como? Através de vendas. Tudo, na realidade, é venda. Se é a maior empresa do mundo, ela não vender, ela vai quebrar. Então, se você começa um negócio próprio e compra um determinado produto por um preço e vende ele por um outro preço mais caro para você poder aumentar o seu caixa, eu acredito que isso será um grande incentivo. Por mais que a gente tenha algumas incertezas perante o ano de 2021, eu acho que você deve começar hoje, porque afinal de contas, se a gente for ficar esperando o momento certo para quando a gente estiver preparado, nunca vai acontecer esse momento. Então, se você pensa em abrir um negócio próprio, eu te estimulo a fazer isso hoje. Bom, o outro tópico que eu quero poder abordar com você é o seguinte: um investimento que você tem que fazer, e eu repito inúmeras vezes aqui, é investir em si próprio. Porque com certeza eu acredito que você investindo em si mesmo, você estará realizando um investimento no maior ativo que você tem, que com certeza é você. Bom, agradeço a todos vocês pelo conteúdo de hoje. Se você gostou desse tipo de conteúdo, por favor, não deixe de se inscrever no canal, comenta nos comentários que a gente está aqui à disposição para poder te atender. Um grande abraço e até mais!